Vamos abrir a Bíblia. É só fechar os outros microfones. Deixa só esse aqui aberto. Atos capítulo 9. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, observe, caminho está com C maiúsculo, alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho minúsculo, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Por enquanto, só até aqui. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus pelo privilégio de viver mais um dia e perceber claramente que o Senhor tem conduzido cada um de nós. Obrigado porque chegamos até aqui, porque o Senhor nos ajudou, nos protegeu, nos guiou, para que tivéssemos a oportunidade de estar já, ó Deus, no limite do fim de mais um dia. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor, mas agora, ó Deus, segreda aos nossos corações aquilo que Tu queres de cada um de nós e para cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém ou não amém? Nós vemos o livro dos Atos dos Apóstolos, exatamente foi esse livro escrito por Lucas, exatamente com esse propósito, trazer uma narrativa sobre o que os apóstolos estavam fazendo, o início da igreja. E por isso nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos. Mas quando chega a partir do capítulo 7, surge uma nova personagem que é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vai ter uma narrativa exclusiva a partir daqui, e pelo menos 3 vezes será narrada, ou serão narradas, a conversão do apóstolo Paulo. O que nós percebemos no texto, no livro dos Atos dos Apóstolos, parece que ele traz uma trajetória de um homem insatisfeito. Até que chega um momento em que ele está cansado. Ele não quer mais viver do jeito que ele viveu. Se você olhar lá atrás, ele vai perseguir e matar Estevão. E o capítulo 8 ele começa dizendo: e Saulo consentia na morte de Estevão. E o versículo 2 diz: e Saulo persegue a igreja. E no capítulo 9 diz a conversão de Saulo. Ele pede carta, na narrativa do início desse capítulo, ele pede carta ao sumo sacerdote para que ele possa ir à sinagoga de Damasco. E se ele encontrasse algum cristão lá, ele ter essa carta com a autoridade dada pelo sumo sacerdote para prender e arrastar pela rua, amarrado ao cavalo, a pessoa que ele encontrasse. Ou seja, ele já estava envolvido na morte de Estevão. E pelo menos algumas coisas nós vamos precisar considerar aqui. Primeiro, ele acreditava que estava fazendo o que era certo, embora fosse errado. Primeiro, ele acreditava que o que ele estava fazendo era certo, embora fosse errado.
Quantas vezes nós tomamos atitudes em relação aos filhos, o casamento, a empresa, o emprego, o estudo, os relacionamentos, as amizades, e nós acreditamos verdadeiramente que estamos fazendo a coisa certa, mas estamos errados. E a coisa mais difícil é que nós venhamos a nos convencer de que nós estamos errados, que precisamos mudar. Esse é um dilema que nós encontramos. É uma dificuldade de ter que voltar, retrotrair ou retroagir. Nós temos dificuldade de começar de novo. E alguns pensam que estão fazendo a coisa certa e estão fazendo a coisa errada. Mas insistem, acreditando que aquilo que eles estão fazendo é certo. Porque a televisão ensinou assim, porque o pai fazia assim, porque a mãe ensinou a fazer daquele jeito. E só por isso ele nunca parou para verificar se está certo ou não. O apóstolo Paulo, aqui ainda Saulo, ele está perseguindo os cristãos, aqueles que são do caminho com C maiúsculo, aqueles que são de Jesus. E ele está perseguindo e ele acredita claramente, e ele acredita fortemente que ele está certo, embora estivesse errado. E um homem que acredita, um ser humano que acredita que está certo, embora esteja errado, ele é capaz de levar até as últimas consequências as suas convicções erradas. Ele é capaz de levar até as últimas consequências as suas convicções erradas, porque ele acha que está certo. Diz o texto que ele perseguiu e matou Estevão, prendeu e matou Estevão. Diz o texto que ele perseguia aqueles que estavam servindo a Jesus. Diz o texto que ele chegou a ir ao sumo sacerdote, pedir uma carta, para que ele pudesse ir a outra jurisdição, fora de Jerusalém, e lá se encontrasse alguém para prender também essas pessoas, para arrastá-las até Jerusalém. Ele foi até as últimas consequências, mesmo estando errado, porque ele acreditava que ele estava certo. Em segundo lugar, quando nós achamos que estamos certos, mas estamos errados, nós não queremos ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. Quando Saulo prende Estevão e o coloca no chão, a lei judaica dizia o seguinte: se fosse motivo de ser apedrejado, colocava a pessoa sobre o solo e subia uma altura, pelo menos 2 vezes a altura da pessoa que estava no chão, pegava uma pedra grande que a pessoa pudesse levantar, e aquele que estava formulando a acusação seria o que iria tirar a primeira pedra. Por isso, lá em João capítulo 8, Jesus disse assim: que dentre vós, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, aquele que está acusando essa mulher e não tem pecado, o acusador tem que atirar a primeira pedra. Mas atirar a primeira pedra implicava exatamente deitar a pessoa no solo. 2 pessoas iam segurar nos pés e nas mãos, esticar o corpo da pessoa no solo, que seria executado, apedrejado. Alguém pegaria uma pedra grande, subiria uma altura de pelo menos 2 vezes a altura da pessoa que estava deitada no chão, e lá de cima ele iria soltar a pedra sobre o abdômen da pessoa. Isso era atirar a primeira pedra. E as convicções do apóstolo Paulo, de Saulo, acreditando que ele estava certo, levavam até as últimas consequências. Quantas pessoas, não só na área militar, na área política, na área econômica, mas também na igreja, na área religiosa, quantas pessoas são levadas até a última consequência, porque elas acreditam que elas estão corretas e elas não param para ouvir as outras pessoas. Quando da execução de Estevão, Estevão faz um dos mais lindos sermões e Saulo estava lá. Mas quando você acha que está certo, você não quer ouvir as outras pessoas. Ele ouve o sermão, a exposição feita por Estevão.
Ele ouve toda a declaração de Estevão sobre o Velho Testamento, toda a declaração a respeito do Novo Testamento, tudo que ele está dizendo a respeito de Jesus, ele está ali, está ouvindo. Mas o indivíduo que acha que está certo, embora esteja errado, ele não quer ouvir a opinião dos outros. Quantas igrejas enfrentam dificuldade por pastores que acham que estão certos e estão errados? Lembro-me de um dos momentos mais difíceis da história da igreja, quando Jim Jones resolve levar a igreja inteira ao suicídio. Os irmãos mais antigos devem lembrar disto. Estou falando de Jim Jones, não de Tim Tones, o personagem de Chico Anísio. Mas Jim Jones, pastoreando a igreja e acreditando que precisava ir embora, na verdade ele respondia processos e já havia sido condenado e a qualquer momento poderia ser preso por todos os crimes que havia cometido, homicídio, estupro, corrupção. Ele então resolve levar a igreja toda a um suicídio coletivo numa ceia com vinho envenenado. E ele diz que a igreja deveria morrer para encontrar-se com o Senhor. E as pessoas tomaram aquele vinho. Pela cara dos irmãos, muitos não virão à próxima ceia. Não é isso? Já estão preocupados? Fiquem tranquilos, não é o meu caso. Ele levou a igreja e muitas pessoas, ao ingerirem aquela bebida, elas vieram a morrer. Porque ele achava que aquele era o caminho, a saída para ele. O apóstolo, ainda não apóstolo, mas Saulo, ele não conseguia ouvir o que Estevão estava dizendo. Ele não conseguia ouvir o testemunho de Estevão, porque embora ele achasse que estava certo, estava errado, e quem acha que está certo, embora esteja errado, não quer ouvir a opinião das outras pessoas. Mas há uma coisa que ficou para ele, o testemunho de Estevão. Ele não ouviu as palavras de Estevão, tanto que matou Estevão. Mas o testemunho de Estevão, ele ainda estava tremendamente cheio de ódio no seu coração. E Estevão havia dado um testemunho extraordinário, e ele está na estrada para prender aqueles que estão em Damasco. E na estrada lhe aparece Jesus. Ele vê um clarão no céu, ouve uma voz, e Jesus diz claramente a ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. As convicções dele, embora estivesse errado, ali elas são mudadas, e ele resolve não mais insistir naquelas convicções antigas. Ele, em meio àquele clarão, caindo do animal, diz um pregador que eu ouvi uma vez, pode ser um cavalo ou pode ser um camelo, que a Bíblia diz, caiu de um animal, e dizia o pregador, tomara que seja de um camelo, porque o tombo seria ainda maior. E ao cair do animal, ele, no chão, ele ouve aquela voz que diz, por que você me persegue? Eu sou Jesus a quem você persegue. E ele diz, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É uma mudança nas convicções. Muitas vezes nós precisamos passar por um momento difícil e entender que as nossas convicções precisam ser mudadas, precisam ser alteradas, que o Senhor quer coisas novas para cada um de nós, e que aquilo que nós nos acostumamos a fazer, que muitas vezes achamos que é o modo certo, o Senhor quer que nós possamos ouvir a voz dele. Ele não ouviu a voz de Estevão, ficou só com o testemunho, porque diz a Bíblia que quando Estevão estava para morrer, ele ergue os olhos aos céus, e ele diz, eu vejo os céus abertos, e eu estou vendo Jesus assentado à direita de Deus, e ele recebe o meu espírito. Nenhuma pessoa que passa por uma experiência dessa volta para casa e deita a cabeça no travesseiro sem ficar pensando naquilo que ele ouviu, no testemunho que ele presenciou. E aí na estrada Jesus diz, por que você me persegue?
eu sou Jesus a quem você persegue. E ele, de joelho e completamente cego, ele diz: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Essa declaração, ela é curta, parece muito, mas muito reduzida, mas ela traz uma grande revelação, ou muitas revelações. Ele está dizendo: Senhor, eu estou cansado de fazer o que eu quero fazer, sempre fiz o que eu desejei fazer, mas Senhor, eu estou profundamente infeliz com tudo que eu tenho feito, e eu quero mudar. O que o Senhor quer que eu faça? Assisti esses dias um dos maiores pensadores do Brasil, Condé, um filósofo, e ele estava dando uma entrevista e fizeram uma pergunta a ele sobre teologia da prosperidade, e ele se declarava, até anos atrás, ele se declarava ateu. E deu muitas entrevistas, escreveu livros sobre o ateísmo, declarando-se ateu. E aí, um belo dia, ele apareceu, veio a público e disse: eu sou cristão. E aí, os seus amigos ateus, os jornalistas, chamaram-no para entrevista e disse: e por que você, que a vida inteira foi ateu e agora resolveu ser cristão? Ele disse: porque eu era infeliz. E agora eu sou feliz. Disse: mas só porque você agora é cristão, você é feliz? Ele disse: isso mesmo. Quando eu vou deitar, eu acredito que existe alguém que está aguardando o universo e guardando a minha vida, e que ele vai me fazer levantar ao amanhecer. Eu acredito agora que tem alguém que coordena todo o universo e ele está cuidando de mim. Eu acredito que existe alguém que tem um lugar preparado para eu viver, para eu morar com ele na eternidade. Eu sou muito mais feliz agora. Ou seja, o que Condé está dizendo: eu era infeliz, vivendo do meu jeito, e eu preferi viver do jeito do meu Deus. Paulo está dizendo: Senhor, o que o Senhor quer? Eu sou infeliz na vida que eu estou vivendo, e eu quero viver na presença do Senhor. Paulo vai enfrentar as mais duras lides que alguém pode enfrentar. Vai ter os maiores desafios na vida que alguém pode ter. Vai para a prisão pelo menos 5 vezes. Vai morrer decapitado. Mas ele é feliz agora. E ele não troca essa vida por outra vida. Ele vai viver na presença do Senhor. O segredo é quando nós abrimos mão e dizemos: Senhor, eu estou enjoado. Eu estou entojado da vida que vivi até aqui. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Este é o segredo. A vida cristã começa no dia em que você pega o leme da sua vida, do seu barco, e diz: Jesus, é do Senhor. Quando você pega o volante do carro da sua vida e diz: pode dirigir. É aí que começa a vida cristã. Paulo está enjoado. Não aguenta mais, não quer perseguir mais ninguém. Ele está dizendo: Jesus, eu não sou feliz. O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Que possamos aprender com o apóstolo Paulo e possamos viver assim também. Dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Há uma ilustração antiga que eu gosto de contar, me permitam contá-la, mas conta que num congresso, um preletor olhando para as pessoas, um pregador jamaicano, disse assim: qual é o lugar mais rico desta cidade? E aí as pessoas ficaram olhando para ele, e aí um disse: provavelmente é o centro onde é guardado todo o dinheiro, o Banco Central. E ele disse: não, não é lá. E qual é o lugar mais rico da cidade? E outro pensou e disse: ao museu, porque lá há coroas, cetros de ouro brilhantes. E disse: também não. E as pessoas foram arriscando, dizendo onde era o lugar mais rico da cidade. Até que, em meio às perguntas, alguém disse: então diga, qual o lugar mais rico dessa cidade? E ele disse: é o cemitério.
e alguns riram, e quando ele esperou terminarem de rirem, e disse: sabe por quê? Porque lá no cemitério há reitores de universidade que nunca começaram a estudar. Tinham um sonho de um dia dirigir uma universidade, mas nunca se dedicaram a estudar. Lá no cemitério há grandes economistas enterrados que nunca começaram uma faculdade de economia. Eles tinham um sonho de começarem, de serem grandes economistas, mas nunca iniciaram sequer uma faculdade. Lá há grandes professores que nunca cursaram faculdades. Todos esses homens morreram e levaram seus sonhos para o cemitério. Por isso o cemitério é o lugar mais rico da cidade. E ele, no meio da palestra, olhou para o público e disse: vocês não podem levar o sonho de vocês para o cemitério. Paulo não era feliz. E o sonho dele de fazer a vontade de Deus começou naquele dia, quando ele disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Provavelmente isso foi no ano 33. E ele vai morrer por volta do ano 64, 65. Pelo menos 32 anos, ele conseguiu não levar para o cemitério o sonho de servir a Deus. Serviu a Deus intensamente. Abriu igrejas, frentes de trabalho. Escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Pregou o Evangelho por todos os quadrantes do mundo então conhecido. Ele não levou para o cemitério o sonho dele. Qual é o seu sonho? Talvez você tenha convicções que atrapalhem o seu casamento. Talvez você tenha convicções que atrapalhem a sua profissão. Talvez você tenha convicções que atrapalhem o seu relacionamento com seus amigos. Posso dizer uma coisa? Pergunte para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deixa eu começar de novo da maneira que o Senhor deseja para mim. Não leve para o cemitério o sonho que Deus colocou no seu coração.